Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vamos conversar um pouquinho de algumas coisas que vão surgindo, né? As perguntas, os comentários. Eu vou tentando explanar aqui conforme possível. Sobre a questão de caminho do meio, prática interna, filosofias. Eu já postei algumas coisinhas sobre isso, né? Tem outros vídeos no canal, tanto no YouTube como aqui no Insta. Então é muito afinidade da pessoa. Eu vou tentar resumir isso da minha forma de passar, lembrando que eu não sou dono da verdade. E isso é uma condição importante do pessoal entender. Não confiem cegamente em mim, nem ninguém. Isso não é muito justo com vocês mesmos. Porque tudo tem um certo ponto que a gente tem que checar antes de aceitar. Qualquer aceitação cega sobre qualquer coisa leva à ilusão. Então a gente tem que ver se aquilo que está sendo dito, se aquilo que está sendo explicado, ou ensinado, ou praticado, tem algum fundamento, tem alguma propriedade, vai trabalhar o nosso corpo, mente, vai desenvolver alguma coisa, que não só porque a gente acha ou porque alguém falou, porque aquilo está explícito em quem está explicando, em quem está praticando. Aqui eu já expliquei algumas vezes, eu pratiquei muitas traduções de muitas vertentes diferentes. Quando eu era criança, resumidamente, eu tinha identificação com algumas coisas, mas na época da década de 80 não tinha, década de 80, 90 ali, não tinha muito material ou coisas explícitas sobre isso. Normalmente quando você é criança ou adolescente, esse assunto, pelo menos naquela época, era um pouco travado. Então, se você via alguma coisa, era sonho, era ilusão, se você sentia ou escutava alguma coisa, ou se você era sensitivo, isso acaba ficando muito fechado em mesa branca, em centros, ou em algumas traduções. Então, até o simples fato de praticar uma yoga não era uma coisa tão abrangente assim, como é tão fácil hoje em dia, que até online a gente consegue fazer. Né? Não era assim naquela época. A primeira vez que eu tive contato com a parte espiritual de maneira séria, foi sem querer também, né? Eu tinha algumas coisinhas que veio comigo, mas não sabia o que era, não conseguia entender. Eu tô falando isso porque tem muita gente que tem filho pequeno, tirando o pessoal que tá achando muito aí que é índigo, cristal, violeta, arco-íris, tirando o pessoal que viaja na maionese, quem tiver o pezinho no chão, toda criança, não tem a ver com hiperatividade, com esse tipo de coisa não. Toda criança que tem alguma faculdade diferente, ela é diferente por natureza. Ela tem comportamentos e não tem a ver com ser grossa, correr para do quanto é lado batendo cabeça. Isso é falta de disciplina, não tem nada a ver com desenvolvimento interno, com algo que já veio junto da criança. A maior parte está encarnando agora, na verdade, está encarnando para tentar dar o último empurrão ali, antes da gente ter algumas mudanças grandes que vão inviabilizar certas encarnações futuras. Então, muita coisa que está vindo à tona agora não tem a ver com pessoas super ultra espiritualizadas que vão mudar o mundo. Pelo contrário, as que vão mudar o mundo são pessoas bem pacatas, são pessoas muito serenas, têm um centramento diferente, já têm uma certa visão, já têm alguns sonhos lúcidos, conseguem interpretar algumas coisas por conta própria. Aí sim, aí compensa a gente começar a falar aí do pessoal que veio com algumas faculdades, como todo mundo tem, que isso fique bem enfatizado. Todas as pessoas são divindades, todas as pessoas fazem parte de Deus, do tal, do Espírito, da fonte, cada um dá um nome. Todos os seres são isso. A diferença é que quanto mais a gente se afasta do amor interno, do coração verdadeiro, da busca, né, pela fraternidade, pela compaixão, mais a gente deixa de recordar quem a gente é em essência. É que nem eu repito muito, né, Sócrates falava isso. A gente recorda o que esqueceu, não aprende nada. Não existe uma evolução. O que existe é um recordar o que esqueceu. Até o próprio Buda, né, o Shakyamuni falou isso, Gautama falou, Siddhartha Gautama. Quando ele se iluminou depois de um tempo, ele falava que não poderia perguntar sobre iluminação, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua fórmula e o seu método, mas o cultivo é importante. E o caminho do meio tem a ver mais com o coração do que qualquer outra coisa. Lógico que a gente tem as três grandes rodas, os três tantiens, aí cada um dá o nome que quiser. Mas mesmo antes disso tudo se fundir, mesmo da gente criar o corpo de clara luz, ou o corpo de diamante, ou o corpo espiritual, ou o Merkaba, antes da gente conseguir criar isso, é preciso armazenar energia. Então, o próprio Buda, o próprio Shakyamuni, ele disse que ele já tinha se iluminado em épocas remotas, em épocas anteriores, se não me engano chama Kalpas, eu não me lembro o termo budista para isso mais. Mas são éons, vai. Ele se iluminou em eras passadas,
E nessas eras, ali naquele ponto que ele teve a grande iluminação dele, ele só recordou tudo que ele já era e tudo que ele já tinha feito. Ou seja, ele recordou que ele já era iluminado. E por que ele falava de outras eras? Outras eras, que ele já tinha se iluminado em outras eras. Ou seja, óbvio que a gente não tem prática só de 5, 6, 10 mil anos, 12 mil anos atrás. A gente está falando de eras, milhões de anos atrás. Até mesmo antes da formação original dessa Terra. Então essas práticas vêm de muito tempo atrás e não é só restrita à raça humana. E eu não estou falando em relação a ETs, estou falando em relação à própria espiritualidade. Porque o que a gente entende como ET, extraterrestre, dimensões, são simplesmente percepções ou lentes que mostram aquele período de tempo e espaço em relação àqueles seres. São dimensões, mais densos ou mais sutis, depende da conexão e da energia de cada um, e da forma como se conecta e experiencia isso. Porque enquanto divindades, estamos lá, somos divindades, vai? Só que ao mesmo tempo a gente acha que a gente deixa de ser porque a gente está humano. E não existe essa divisão. São esses canaizinhos que a gente vai abrindo aos pouquinhos para tentar trazer algum tipo de realização ou manifestação, que não tem a ver com poderes sobrenaturais. Isso é um pouquinho, é um pouco do que o corpo humano pode fazer. O propósito final, a gente chama de iluminação, mas seria uma conexão direta com a fonte, trazendo para o termo mais comum hoje em dia, que não seja religioso. É uma conexão direta. E isso, para algumas pessoas que acham que vão para algum paraíso mega ultra celestial, tomar água de coco prânica, com um lencinho de nuvens abanando no rosto, isso não existe, pessoal. Isso é holograma, isso é ilusão. Não existe céu e inferno, isso tudo está dentro da gente. Porque a gente é tudo e todas as coisas. Então, desde um assassino, um bandido, até um erudito, um santo, todos fazem parte da mesma essência. E a maldade existe porque a própria universo, a própria parte escura do universo, a própria energia permite que isso aconteça. E escuro e claro é só percepção de yin yang. A gente pode chegar a extremos nesse universo. É igual o pessoal às vezes que vem procurar para fazer prática. Fala, mas falaram para mim que na outra vida eu fui um mega super erudito. Que eu já fui um siriano, que eu já fui um pleidiano. Ou ao contrário, né? A pessoa vem nessa pegada achando que já é o suprassumo do universo. E outros não, já vem, não, porque me falaram que eu fui um feiticeiro negro, porque eu já matei criança, porque eu fui um dragão, eu fui um draco, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo. E a pessoa vem toda lá travadinha, com medo até de falar porque foi isso. Todos esses corpos são temporais, são ilusórios, assim como o corpo humano. Então eu nunca me preocupo com a pessoa foi ou deixou de ser. Se ela está usando um corpo transitório aqui, e ela usou, teoricamente usou, que a gente está falando de percepção de linha temporal, se ela usou um outro corpo, vai usar um outro corpo, é só um corpo. Pode ser mais denso, mais sutil, mas é só um corpo, é transitório. A gente busca tentar transcender isso. Óbvio que é importante entender para que a gente não sofra em contrapartida de quem a gente é, por causa de uma identificação equivocada em relação a esses seres. Então, óbvio que a gente busca pessoas, do mesmo jeito que a gente busca aqui na Terra, a gente busca conexões com a espiritualidade que tem a ver com o que a gente é. E essa atração acontece meio que por osmose, que é por afinidade energética. Então, a gente está conectado a tudo e todas as coisas, porque nós somos tudo e todas as coisas. Assim como tudo e todas as coisas somos nós. E é por isso que quando um Buda chega num estado grande de iluminação, ou um grande mestre qualquer, de qualquer vertente, né, que a gente fala Buda, o pessoal já leva para o lado religioso. Não é, porque Buda não era religioso, né? Buda é um estado de consciência. Assim como Jesus de Nazaré se tornou Cristo. Crística, né? Ou Cristo é a consciência crística. É um fragmento, é uma parte da conexão crística. Então, enquanto Jesus, ele acessa a consciência crística. Enquanto Buda, enquanto Siddhartha Gautama ou Gautama, ele acessa a consciência búdica. A gente continua no próximo vídeo esse assunto.